Nas salas de cinema, os assentos vermelhos diante das telas enormes proporcionam uma experiência super cativante, e é claro, não pode faltar aquela tradição de curtir umas boas pipocas. A relação entre o universo cinematográfico e esse petisco é praticamente uma viagem no tempo, com vestígios de 4.000 anos atrás descolados lá no Novo México, nos Estados Unidos. O propósito original dessas pipocas na antiguidade ainda é meio nebuloso, mas lá pelo século XVI os índios astecas já estavam na pegada de considerá-las não só como um lanche, mas como parte fundamental das festanças. Até rolava uma dança da pipoca, acredita? Conforme o século XIX avançava, a pipoca começou a dar as caras no café da manhã, tipo aquele lance de cereal com leite ou creme que a gente curte hoje. A chegada do arado de Aiveca fez o cultivo em larga escala virar moda, e a pipoca virou figurinha carimbada nas festas, tanto na boca quanto na decoração. Os grãos de pipoca viraram presentes VIPs, porque a versatilidade deles permitia de tudo, desde pratos deliciosos até enfeites estilosos para porta e lareira. Hoje em dia, mesmo que presentear alguém com um pacote de pipoca não seja o mais convencional, lá atrás era tipo o auge do carinho. A resistência incrível dessas pipocas ao longo do tempo só reforça como são atemporais, mantendo todo o seu charme, independentemente da galera que está curtindo. Recentemente, um grupo de cientistas explorou terras no Chile moderno e descobriu algo verdadeiramente fascinante: grãos de pipoca com mais de 1.000 anos de idade. A constatação de que essas pipocas resistiram ao teste do tempo é, sem dúvida, intrigante. Voltando à época em que a pipoca era uma verdadeira febre, mesmo durante a Grande Depressão, quando as dificuldades financeiras eram intensas, as pessoas buscavam consolo em um simples saquinho de pipoca de 5 centavos para elevar o ânimo. A história se torna ainda mais interessante durante a Grande Depressão, quando um banqueiro de Oklahoma, enfrentando a falência, teve uma ideia brilhante: investir em uma máquina de pipoca e vendê-las nas ruas. Surpreendentemente, em poucos anos, ele conseguiu juntar dinheiro suficiente para recuperar suas 3 fazendas. Em meio a tempos difíceis, as pessoas continuavam procurando refúgio no cinema, onde os preços dos ingressos eram acessíveis, apenas 10 centavos. Agora, imagine essa cena: você se preparando com um terno elegante e um chapéu estiloso, pronto para ir ao cinema com sua esposa, que está deslumbrante em um vestido incrível e um chapéu chique. Esqueça as roupas relaxadas, afinal, o cinema é um evento especial. O local é um verdadeiro palácio do cinema, com uma arquitetura única e decorações deslumbrantes. Você pega sua bebida e pipoca, se acomoda nos assentos que até têm cinzeiros, pronto para uma experiência única. E as surpresas não param por aí. As luzes diminuem, as cortinas de veludo vermelho se abrem, mas antes do filme começar, há uma breve dose de notícias sobre eventos globais, algo que você normalmente leria no jornal ou ouviria no rádio, mas no cinema é uma rara oportunidade de ver. Em seguida, alguns desenhos animados para animar, talvez com as peripécias do Mickey Mouse, e só então o tão aguardado filme começa. Seja Frankenstein, Aconteceu uma Noite, Tempos Modernos, Motim na Neve, O Grande Motim, Branca de Neve e os 7 Anões, O Feiticeiro de Oz e O Vento Levou. Estrelas como Charlie Chaplin, Catherine Hepburn, Judy Garland e Henry Fonda brilham na tela, proporcionando uma experiência cinematográfica que transcende o tempo e continua a encantar. Essa jornada através da história revela não apenas a resistência surpreendente das pipocas, mas também a persistência da magia do cinema ao longo das décadas. Essas são as personalidades que brilham na tela, às vezes em preto e branco, outras em cores vibrantes, enquanto você mergulha no enredo. Inaugurando um uniforme furtivo, a equipe se movimenta silenciosamente pela sala com lanternas, acompanhando os espectadores atrasados até seus assentos ou procurando um determinado patrono para notificá-los de uma ligação de casa, acompanhando-os até a bilheteria para atender a chamada. Às vezes, o filme termina, mas a noite está longe de acabar. Naquela época, a experiência cinematográfica era exagerada, pois muitas vezes havia outro longa-metragem, geralmente mais antigo ou menos popular, e muitos permaneciam para conferir.
Antes disso, ocorria um intervalo, onde você podia buscar mais guloseimas para o filme, enquanto a equipe do teatro aproveitava para trocar os rolos e iniciar a próxima projeção. Nos anos 1930, os cinemas eram propriedade dos estúdios de Hollywood, exibindo exclusivamente seus próprios filmes até 1948, quando uma lei permitiu a exibição de qualquer filme adquirido por qualquer teatro. Foi nesse ponto que as marcas de cinema que conhecemos hoje começaram a surgir. Apenas 5 anos depois, o primeiro cinema com som estereofônico fez sua estreia, revolucionando a acústica e marcando uma nova era para o cinema. As bobinas de filme foram substituídas por projetores digitais, e cada vez mais filmes começaram a ser produzidos digitalmente. Os cinemas que desejavam exibi-los tiveram que investir em equipamentos modernos, mas nem todos podiam arcar com esse custo, levando alguns a sair do negócio. Desde então, os cinemas evoluíram para o que conhecemos hoje, com melhorias na qualidade de imagem, avanços no som e o abandono das cortinas vermelhas. Apesar de todas essas mudanças, uma coisa permanece a mesma: a tradição da pipoca. Curiosamente, nos primeiros dias do cinema, pipoca não era aceita nos teatros. No entanto, quando as pessoas começaram a frequentar o cinema, a demanda por um lanche era evidente. Na década de 1940, devido à escassez de açúcar e outros produtos, pipoca barata e adorada tornou-se a escolha mais popular, superando até mesmo os doces. No início, os proprietários de cinemas eram contra vender pipoca em seus estabelecimentos, resultando em vendedores ambulantes aparecendo perto dos cinemas para atender à crescente demanda. Com o tempo, os donos do cinema cederam, percebendo que poderiam lucrar com a venda de pipoca, e seu preço acessível tornou-se benéfico para todos. Hoje em dia, quase todos compram lanches e bebidas quando vão ao cinema, uma prática que já era comum nos primeiros dias da sétima arte. A curiosidade sobre os cinemas não para por aí. Sabia que as poltronas de cinema não tinham porta-copos até 1981? Sim, a AMC foi pioneira em instalá-los nas alças, e antes disso, as pessoas simplesmente tinham que segurar suas bebidas o tempo todo. A evolução dos cinemas ao longo dos anos nos mostra como essa forma de entretenimento se adaptou e se transformou, mantendo sempre uma conexão especial com o público. Naquela época, vender salgadinhos nos cinemas era a solução certa, mesmo que isso exigisse uma boa dose de limpeza devido à bagunça. Sabia que nos cinemas modernos, a maior parte do dinheiro não vem dos ingressos, mas sim dos salgadinhos vendidos lá dentro? Sim, o lucro dos ingressos geralmente vai para os estúdios cinematográficos. Os cinemas começam a lucrar com a exibição de um filme apenas se ele ficar em cartaz por vários meses, o que nem sempre acontece com todos os filmes. Enquanto isso, o lucro dos lanches, como pipoca e refrigerante, vai principalmente para o próprio cinema. Então, talvez na próxima vez que pagar um pouco a mais por sua pipoca e refrigerante, não sinta tanto amargor. Esses preços mais altos são essenciais para manter muitos cinemas em funcionamento, pois eles também exibem comerciais, o que contribui para enfrentar os desafios do negócio e garantir que continuem operando. Por hoje é isso. Se a curiosidade foi saciada, dê aquele like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Não se esquece de se inscrever em nosso canal. E se quiser mais informações, é só clicar nos vídeos relacionados e ficar por dentro de tudo. Até a próxima!